Por que Jesus morreu na cruz? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Por que Jesus morreu na cruz? Estava conversando com a minha irmã ontem, e ela disse assim: meu irmão, continue pregando o que você tem pregado, o que você tem falado. Eu falei: o que eu tenho falado? Ela falou: puxa vida, eu tenho mudado a minha vida. E ela usou até uma expressão: estou me convertendo de novo. Estou me consertando com pessoas. Está mais fácil para que eu peça perdão. E algumas vezes a gente... Não é por nada, não. Eu estou falando... quando eu vou preparar uma mensagem, eu sento... Eu tenho 2 mensagens aqui hoje, preparadinhas. E eu pergunto para Deus: o que o Senhor quer que eu falo? Porque eu fico desde a segunda-feira orando e olhando para a minha própria vida. Olhando para dentro de mim mesmo. E me perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu mude dentro de mim? Onde eu preciso mudar no meu relacionamento com a minha esposa? O que eu preciso mudar no meu relacionamento com meus filhos? Com a minha netinha? Senhor, como eu posso ser um pastor melhor? Um pai de verdade? Um pastor de verdade? E essa pergunta me veio no meio de uma conversa: por que Jesus morreu na cruz? Algumas vezes a gente tem mania, né? De olhar para as pessoas e ficar procurando um pecado em alguém. Eu não. Eu já penso assim: eu olho para mim. Eu olho para mim mesmo e procuro ver um pecado em mim. O pecado em mim. Aonde é que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar na minha própria vida? E quando eu penso que o Senhor Jesus, Ele morre ali naquela cruz, e Ele fica ali depois que Ele morre, durante 3 dias no seio da terra, como a Bíblia Sagrada fala, eu fico imaginando como é que foi a vida dele, antes dele morrer na cruz, aqui. Como é que foi a vida de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Durante os 33 anos que ele viveu aqui nesse mundo, 33 anos, é muito tempo. 33 anos é muito tempo. Pessoa com 33 anos já é uma pessoa bem madura, já é pai, na maioria das vezes, mãe. Uma pessoa muito consciente. E durante 33 anos o Senhor Jesus Cristo, Ele viveu nesse mundo como um cordeiro. Quer ver? João 1, verso de número 29, diz assim a palavra de Deus. Vamos aqui em João, é quando João Batista está sendo anunciado. João Batista era primo do nosso Senhor Jesus. Ele nasceu um ano antes do que o nosso Senhor Jesus. Quando Isabel estava grávida, Maria visitou Isabel. A criança que estava no útero de Isabel, que era um milagre, se mexeu. Aquela criança era um milagre. Isabel era uma mulher incapaz de ter um filho.
E o Senhor, o anjo, disse para Maria: ó, Maria, você vai ter um filho. Eu fico muito triste quando as pessoas falam de Maria. A gente não deve adorar Maria, porque ela foi uma mulher, ela teve outros filhos, mas ela foi uma mulher extraordinária. Extraordinária. Eu tenho uma mensagem, um dia eu vou pregar para vocês, que fala assim: aprendendo com Maria. Porque para um anjo, Gabriel, chegar para ela e dizer assim: bem-aventurada és tu, mulher, entre todas as outras mulheres. E você foi escolhida para levar dentro de você a semente do Deus vivo. E pode crer nisso, viu? Maria, o anjo falando para Maria: você pode crer nisso, porque a sua prima Isabel também está grávida. Aquela que não podia ter filho, que era estéril, também está grávida. Maria virou e falou: meu Deus, eu preciso saber sobre isso. E Maria então levanta dali e vai visitar Isabel. E quando ela chega na casa de Isabel, a criança que estava dentro dela se mexe. E Isabel diz da seguinte forma: bem-aventurado és tu entre todas as mulheres, porque a criança que está dentro de mim se mexeu ao sentir a presença daquele que está no seu ventre. Falar de Jesus é uma coisa espetacular, mas para se falar de Jesus, não se pode falar simplesmente como um leitor da Bíblia Sagrada, como uma pessoa que usa isso aqui como se fosse uma profissão. Esse lugar onde eu estou não é uma profissão. Eu também um dia recebi uma visita de um anjo, há muito tempo, e ele disse para mim que ele estava me ungindo. Eu era menino no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Eu acreditei naquilo. Eu acreditei, eu vi o anjo. Sabe o que aconteceu com Maria? A mesma coisa que aconteceu comigo. Ela disse: eu acredito. Eu vi um anjo, eu estou grávida de Deus. Aí o Senhor visita José. Diz assim: José, em sonho. Gabriel visita José em sonho, de José: olha, não se revolta não com a sua mulher, com a sua noiva. Assuma a sua noiva, porque ela está grávida. Mas ela está grávida milagrosamente. O que está dentro dela é uma semente do Deus vivo. É uma semente do Deus vivo que foi colocada dentro de Maria. E José, enquanto a Maria, abraça Maria e diz: pode ficar tranquila, eu vou assumir você, eu vou casar com você, você vai ter essa criança, nós vamos cuidar dessa criança juntos. E assim nasce o nosso Senhor e Salvador. Isaías 9, verso de número 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro e Príncipe da Paz. Todos esses tempos, quando eu tenho pregado, Mateus 5, verso de número 9, que diz: bem-aventurados pacificadores, aquele que vive paz, aquele que sabe viver paz. Bem-aventurado que vive em paz,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque não tem um outro jeito de viver Jesus, a não ser parecido com o Senhor Jesus. Por que você está aqui? Por que você veio aqui? Por que você veio aqui? Qual o motivo de você estar aqui hoje? Você está aqui porque você precisa entender que Jesus quer que você seja parecido com Ele. Está entendendo o que eu estou falando? Talvez o diabo está tentando roubar isso de dentro de você. Eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir isso. Jesus ele está dizendo assim, você está aqui porque eu quero que você seja parecido comigo. Eu quero que você seja parecido comigo. E quando o João Batista, onde eu estava há pouco, que eu falei de João 1, verso de número 29, diz assim, João Batista estava ali pregando sobre o pecado, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aí, de repente, ele vê Jesus. No meio da multidão, ele vê Jesus, o seu primo. Aí quando ele viu Jesus, olha só no verso de 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus e aproximando-se disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu isso. João ele não viu Jesus como um governador, como presidente do país. Ele não viu Jesus como um general, como um comandante. Ele não viu Jesus como um líder qualquer, ele viu Jesus como um cordeiro. Um cordeiro, gente. Um cordeiro de Deus. E eu não sei se vocês já leram Isaías 53. Eu só quero ler só o verso de número 7. Todo Isaías 53 remete a essa data. Mas Isaías 53, verso de número 7, diz assim, ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. A pergunta que eu quero fazer aqui, nesse auditório, que tem igreja, não é uma igreja que tem pessoas, é um auditório que tem igrejas. Cada um de vocês. Compreende? E a pergunta que eu quero fazer é, como é que você se comporta no meio da tua opressão? Como é que você se comporta quando alguém chicoteia você? Como é que você se comporta quando você leva uma palavra, ou escuta uma palavra que te maltrata?
no momento da sua dor, no momento da sua perca, quando alguma coisa dá errado na sua vida, você é um cordeiro que não abre a boca, ou é diferente? No meu esboço, eu coloquei assim, como nós, né? Quando eu terminei de ler Isaías, eu virei e falei, misericórdia, Jesus, eu preciso muito melhorar. Como é que você se comporta quando alguma coisa dá errado na sua vida para você? Que seu carro quebra. Se alguém bateu no seu carro, ou se uma porta se fechou. Como é que você se comporta no meio das adversidades da vida, da sua vida? Como é que você se comporta? Eu vou dar alguns exemplos, quer ver? Como a gente se comporta? Desanimamos na oração. Não consigo orar mais. Quantas vezes alguém chegou para mim, pastor, as coisas estão tão difíceis na minha vida que eu não consigo orar mais. Não consigo mais entrar na presença de Deus. Perda de desejo de buscar o Senhor. Mas por que você perdeu o desejo de buscar o Senhor? As portas se fecharam para mim. Parece que Deus me abandonou. Eu queria que você lembrasse do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apanhando. Ele, 33 anos, como eu disse há pouco, sem cometer um pecado sequer. E agora ele está apanhando. Agora ele está passando por um momento de aflição como nenhum outro homem um dia passou na vida. Cada chicotada daquelas era dentro da outra. Abria-se um vergão com uma chicotada, aí daqui a pouco batia novamente dentro daquele vergão. Por isso o nome disso é flagelo. Aquela coroa não foi colocada, foi enfiada. Pum! Foi lá nos seus neurônios. Os pregos foram mais ou menos aqui, ó. Não foi aqui, foi aqui. Bem aqui, onde tem os nervos. Porque aqui não segura, nem aqui segura, aqui rasga. Foi aqui, porque é para segurar, para ele ficar ali. Porque se fosse aqui, rasgava com o peso. Vocês imaginam a dor que esse homem sentiu ali, segurando o peso naquela cruz, os seus nervos todos sendo esticados, sem abrir a sua boca. Nós deixamos de orar, perdemos o desejo de buscar a Deus, os hábitos ruins começam a voltar. Mas, pô, cara, o que você está fazendo? Você nem imagina. Voltei a beber porque estou passando por uma aflição. Uma vez, um menino que saiu das drogas, eu encontrei ele novamente nas drogas. Eu disse, meu filho, o que você está fazendo com a sua vida? Ele falou, pastor, Deus não gosta de mim não, então eu voltei a beber. Aí o diabo abraça, sabe quando acontece isso? O diabo fala assim, é meu. Os hábitos ruins começam a voltar, o esfriamento espiritual, a fé começa a ser abalada, rebeldia, rebelião, tantas outras coisas que a gente começa a pensar, que começa a voltar no momento da nossa dor, no momento do nosso flagelo,
no momento que nós somos provados. Você já foi provado? Eu já. Eu vou contar para você, misericórdia. Eu fui provado no meu corpo porque eu tenho uma doença chamada neurocistocercose, que é um negocinho na minha cabeça, sabe? É a doença da carne de porco. Eu tinha convulsões todos os dias. Eu estava pregando no púlpito e, de repente, meu corpo começava a esticar assim. Eu tinha que dizer para o pessoal, olha, calma aí, não se assusta. Eu vou deitar aqui, eu vou ter uma convulsão. Mas se a minha língua enrolar, segura a minha língua. Daqui a pouco passa, eu volto a pregar. Vocês acreditam numa coisa dessa? Aí passava aquela convulsão, me sentava novamente, tomava um copo de água e começava a pregar de novo. Foi assim meu início de carreira. Depois, a minha filha morreu. Quando mais milagre eu via. Eu lembro o dia que eu estava no hospital orando pela minha filha, minha mulher tirando leite para amamentar, e eu com a Bíblia Sagrada aberta, eu li um texto que está em João 3, verso de número 50, por aí, que diz assim, vai, o teu filho vive, e o homem creu, e o filho viveu. Eu peguei, fechei minha Bíblia e disse, Deus fez um milagre na vida da minha filha. Fechei minha Bíblia, falei para a mulher, vamos embora, deixa os médicos cuidar. Naquela época não tinha telefone. Eu trabalhava numa multinacional. E quando chegou por volta das 10 horas da noite, a Kombi da empresa bateu lá na minha porta. E eu que fui atender disse, ei, seu Rui, tem alguém do senhor no hospital? Tem. Entra aqui. Aí entrei no carro, ele então falou, faleceu. Não! Deus disse que ela ia viver. Eu não tinha entendido que a morte é vida. E eu só respirei um pouco, sentei e disse, Deus, dê força para me passar isso para minha mulher. Dê força para minha esposa aguentar. E não deixa a gente recuar não, Senhor. Que a gente possa seguir a nossa carreira. Que eu possa continuar pregando o teu evangelho. Foi bem assim. Quantos milagres vimos naquele dia do sepultamento dela. Quantas coisas aconteceram ali. No dia seguinte eu estava ministrando a palavra. Mas não passa 10 anos, a mãe daquela criança morre. Eu estava no melhor momento da minha vida. Eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. Eu viajava o Brasil inteiro. Eu pregava, pessoas eram curadas, braços cresciam, coluna ia para o lugar, tumores sumiam na minha mão. Que era um espetáculo. Eu vivia mais na estrada do que dentro de minha casa. De tantos convites que eu tinha. Eu estava, sabe aonde, nesse momento? Eu estava na Coreia do Sul. Eu estava voltando para casa, quando um amigo meu, dentro do avião, perguntou, o que Carme representa para você? Eu disse, os meus braços. E voltou a dormir, eu não entendi nada. Quando eu chego no Brasil, aquele moço, fica em pé, moço. E o meu filho, Tiago, estava no aeroporto me esperando. E eu perguntei para ele, cadê Carmen? Ele não falou nada para mim. Ele falou, ela passou mal. E quando eu cheguei na minha casa, uma multidão de gente na porta de casa. Eu falei, meu Deus, que povo querido, todo mundo me esperando porque eu estou viajando há mais de 20 dias. Cadê Carmen?
Ela passou mal, está no hospital. Quando eu chego na frente do hospital, todos os pastores dessa cidade, não faltava um, todos estavam lá. Eu contei. E eles vieram em minha direção. E uma membro da igreja vem, que era médica, a doutora Priscila, vem e me abraça e diz: perdemos a nossa mãezinha. Disse: é impossível, eu falei com ela ontem. E naquele momento o diabo falou: você ainda vai servir esse Deus? Você ainda vai servir esse Senhor? Você ainda vai dizer que Ele é teu Salvador? Quando eu cheguei em frente a ela, eu disse assim para Deus: Deus, me dê força para cuidar dos meus filhos. E me dê força para cuidar da igreja. Não deixe a igreja esmorecer. Não deixe a igreja te abandonar. Não deixe a igreja desviar. Eu não falei: Senhor, não me deixe eu desviar. Eu olhei para Deus, dobrei meu joelho e disse: Deus, eu te amo hoje mais do que eu te amei toda a minha vida. Foi naquele dia que eu fiquei doente. Todo tipo de doença veio sobre mim. Fiquei diabético, fiquei hipertenso. As minhas pernas não andavam, gente. Eu não conseguia mover minhas pernas. Você já passou uma dor como essa? Mas eu dizia todos os dias, ao chegar no púlpito, eu dizia assim: eu te amo hoje mais do que eu te amei ontem. Eu te amo hoje mais do que eu te amei toda a minha vida. Sabe o que eu lembro? Eu me lembro de Mateus 26, 39. A parte B, só a parte B. Esse momento é aquele momento em que o Senhor Jesus, ele sobe para orar com seus discípulos, e os discípulos dormem, e ele dobra o seu joelho, e ele diz assim: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você já fez essa oração para Deus? Contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Tem alguma coisa nas nossas vidas que Deus quer nos ensinar. Hoje eu sou casado de novo, sou muito bem casado. Deus me devolveu os meus braços. Está aqui, fica em pé, meu amor. Dê uma salva de palmas. Eu tenho 3 filhos lindos, tenho uma neta linda, tenho vocês. Se eu tivesse parado, eu não tinha conquistado tantas coisas que eu conquistei. Eu não teria conhecido a Fátima. Eu não teria conhecido a Dona Maria, minha mãe, que é a mãe da Fátima. Eu não teria conhecido os irmãos delas, que são meus irmãos. Muitas vezes nós não entendemos a cruz. Nós olhamos para a cruz sem entender a cruz. Porque uma vez o Senhor diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe cruz sem cruz.
Jesus carregou a cruz dele. Mas eu carrego a minha. Você carrega a sua. Compreende isso, meu irmão? Se um dia você entrou numa igreja e alguém falou que não teria problema, vem para essa igreja, porque aqui você vai ficar milionário, porque aqui você vai ficar rico. Essa não é a Bíblia que eu tenho. Eu olho aqui e vejo Jesus dizendo, num momento de tremenda aflição, eu vou dizer por quê. Vocês já ouviram falar que ele verteu sangue? Você já ouviu falar isso? Quantos já ouviram falar? Sabe por quê? Porque a pressão dele subiu, gente. A pressão dele, ele ficou com medo. O medo que ele ficou ali, a angústia que ele tinha era tamanha, era tão grande, que a pressão dele foi lá as últimas, foi mais do que 20, 25. E naquele momento, se não estourasse os vasos sanguíneos, se não estourasse os vasos sanguíneos, ele ia ter um derrame. E ele não podia morrer de derrame, ele tinha que morrer na cruz. Por isso que ele verteu sangue. Agora eu queria que você olhasse para Timóteo. Ou melhor, desculpa, Tiago. Tiago 1, verso de número 12. Tiago 1, verso de número 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta o quê? Provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Deixa eu contar uma coisa aqui para você. Olha aqui para mim, olha nos meus olhos. Você vai morrer. E o dia que os seus olhos fecharem aqui, você vai ter um encontro com Deus. Ou por bem, ou por mal. Ou para ser aprovado, ou para ser reprovado. Vai ter aleluia agora? Ou para o bem, ou para o mal. Ou para ser aprovado, ou para ser reprovado. O que eu quero colocar dentro do seu coração é isso. Para você ser aprovado, você vai ter que suportar momentos de dores na sua vida. A porta fechou para mim. Perdi meu emprego. Puxa vida, bem. Estava tão bem lá. Tem hora, eu não sei se já aconteceu isso com você. Você está tão bem num negócio. Você está tão bem naquele trabalho. Aí você, de repente, a porta fecha. Bum! Você chega, alguém te chama e fala assim, cara, eu gosto tanto de você. Você é um profissional exemplar. Você é tremendo. Mas a partir de agora, nós estamos aqui fazendo um corte. E você é bom, mas você vai ser cortado. Naquele momento você não entende nada. Mas você é crente. Você sentou nessa escola comigo hoje aqui. Nessa classe comigo. Nessa igreja de 5 palmos. Aprendendo com seu pai na fé. Aí você diz assim, epa, não vou xingar não. Não vou blasfemar. Vou procurar o primeiro lugar para me dobrar meu joelho, vou chorar. Pode chorar. Chorar não é pecado. Eu vou chorar. Eu vou chorar com o meu Deus. Mas eu vou agradecer.
eu vou agradecer no meu Senhor. Aí você vai chegar em casa e vai dizendo, bem, diga aleluia. A sua mulher, glória a Deus, aleluia, recebeu promoção. Não, fui mandado embora. Mandado embora como? As portas fecharam lá para mim. Porque eu tenho certeza que tem uma outra, muito melhor, sendo aberta. Vou ouvir um aleluia, glória a Deus. O diabo, ele não esperava que o Senhor Jesus fosse até o fim. E o diabo, ele não esperava uma outra coisa, que diante de tanta dor, diante de tanto medo, ali naquela cruz, olhando, procurando alguém, ele não encontrou Pedro lá. Pedro estava escondido em algum lugar. Ele viu a sua mãe chorando, chorando, chorando. Ele viu todo mundo, cabeça baixa. E ele procurava, estavam os soldados ali, pode ver lá em Mateus, os soldados estavam lá, a liderança toda estava lá, José de Arimateia com toda a turma. Estava todo mundo ali. Mas o seu povo não. O seu povo não estava. Muitos que tinham sido curados não estavam defendendo, não tinha ninguém, todo mundo fugiu. Bateu em retirada. Mas o Senhor Jesus, na hora de tombar sua cabeça, ele disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E foi nesse momento que aquele moço disse: lembra-te de mim, ao entrares no paraíso. E o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Mas rapidamente, deixa eu lembrar você de um outro personagem. O nome dele é Abraão. Um homem muito sério, lá do livro de Gênesis. Começa em Gênesis 12. Um homem tremendamente sério, um homem de Deus, casado com uma mulher chamada Sara. Abraão, ele fez uma aliança com Deus. Aliança, diga aliança. Aliança é coisa séria. Eu não quebro aliança com ninguém. Com ninguém, com ninguém, com ninguém, com ninguém. Nunca. Aliança para mim é uma coisa muito séria. E um belo dia, o Senhor prometeu um filho para Abraão. Sara até riu, porque ela já tinha 90 anos. E Abraão beirava 100. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de promessa, para aqueles que sabem orar agradecidamente. E nasceu então um filho chamado Isaque. E no capítulo de número 22, o Senhor chega e fala assim para Abraão: Abraão acorda naquela madrugada e diz assim: pois não, meu Deus, que tu queres de mim? Eu quero que você me dê o seu filho Isaque. Imagina isso? Aqui nós estamos vendo uma figura do Pai do céu. E nós vamos ver
a dor dele. Abraão gemeu. Abraão chorou. Abraão se curvou. Abraão se contorceu. Pode ter certeza disso. Mas foi lá, acordou seu filho. Disse: filho, vamos sacrificar a Deus. E ele disse: vamos, pai. O filho dele já teria por volta de uns 15, 16, 17 anos. Era um rapagão. Já sabia o que era sacrificar. No caminho, Abraão vai com alguns dos seus súditos, e no caminho Abraão diz assim: vocês ficam aqui, eu e o menino vamos subir naquele monte, e vamos adorar e vamos voltar. E voltaremos. Isso aqui é uma palavra que ele lança, uma palavra profética, e voltaremos. Mas ele pega a lenha, porque no deserto não tem lenha. Ele levou a lenha, levou o madeiro. Ele pega a lenha e diz assim: Isaque, carrega o madeiro. Eu vou carregar o fogo e o cutelo. E ele sobe ao monte. E quando chega naquele monte, Abraão ele prepara o altar. E Isaque participa de tudo aquilo. Coloca a lenha. E de repente Isaque pergunta: pai, nós temos a lenha. Nós temos o fogo. O cutelo. Mas aonde está o animal para ser sacrificado? O cordeiro para ser sacrificado. E Deus disse: Deus proverá. Abraão diz: Deus proverá, meu filho. Deita aqui, sobre essa lenha. Eu, pai? Sim, meu filho, deita. O pai vai colocar uma venda nos teus olhos, viu? Sim, senhor, pai. E naquele momento, aquele pai, com uma dor enorme no coração, ele pegou aquele cutelo, levantou, e quando ele ia cravar o cutelo no seu filho, Deus disse: Abraão, não faça isso, porque eu vi que verdadeiramente você é meu. Que você é meu. Eu vi que você crê em mim de verdade. E quando Abraão deixa cair aquele cutelo da mão, ele escuta do lado: bé. Aparece ali um carneiro. Isaque levanta. E aí ele sacrifica o animal e desce. A dor que aquele homem sentiu não dá para ser expressada. A dor que Deus sentiu quando o seu filho estava na cruz, o seu único filho. Lembra que até aquele momento Jesus era o seu único filho, porque o mundo todo estava em pecado. A dor era incalculável. Mas ele não fez o que fez com Abraão. Ele teve que deixar que o seu filho morresse. Que o seu filho sucumbisse ali naquela cruz. Por amor de mim e por amor de você. Como que nós estamos vivendo em meio às nossas provações?
Algumas vezes bate uma provação e a gente larga tudo, a gente abandona tudo, a gente chuta tudo, chuta cachorro, a gente se enfurece, bate na porta, quebra a porta, sai com um carro em disparada, queima a gasolina, vai para o bar, pede uma cerveja, uma cachaça, uma pinga, quer ir de novo para a rodinha, cheirar maconha, puxar cocaína. A gente tem que aprender a suportar as nossas provações. Nunca, até o final da sua vida, nunca vai deixar de haver provação na sua vida, meu irmão. Como é que você vive as suas provações? É isso que eu queria falar para você. Que hoje a cruz do nosso Senhor Jesus remeta a você a uma vida de unção, de poder, de fé, de esperança, de amor, de tolerância, de perdão, mais e mais. E que você não lembre só da Páscoa no dia de hoje. Assim como nós não podemos lembrar do Natal só no dia 25 de dezembro. Jesus tem que nascer na sua vida todos os dias. E você precisa lembrar que Ele morreu todos os dias. Pois Ele diz assim: fazei isso em memória de mim. Cada vez que você estiver passando por uma provação, você vai dizer: Ele passou muito mais do que eu. Ele sofreu muito mais do que eu. Ele padeceu muito mais do que eu. Se Ele venceu, eu venço também. Que Deus os abençoe.